Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu sou a professora Valquíria Paiva, professora de Química do Instituto Piaget de Ensino, e na aula de hoje nós falaremos sobre cálculo de fórmulas. Nós estamos com uma série de vídeos aqui no meu canal Química na Cuca com o tema de cálculos químicos, cálculos estequiométricos, também poderia se chamar relações numéricas. Então nós já gravamos vídeo sobre massa atômica e massa molecular, sobre mol, constante de Avogadro e massa molar, o vídeo de hoje que é sobre cálculo de fórmulas e ainda teremos também no canal sobre leis ponderais. Quero te convidar a assistir essa série de vídeos junto comigo. No vídeo de hoje nós falaremos sobre a linguagem química, sobre como é determinada a fórmula química de uma substância, sobre a fórmula centesimal ou percentual. Também falaremos sobre a fórmula mínima, também chamada fórmula empírica ou estequiométrica, fórmula molecular e o cálculo da porcentagem de carbono, hidrogênio e oxigênio a partir de uma dada massa do composto orgânico. E isso tudo com muitos exemplos e exercícios. Vamos lá? Vamos para a nossa aula de hoje, então, falando sobre cálculo de fórmulas. As expectativas de aprendizagem são que, ao final dessa aula, você possa aprender a calcular os diferentes tipos de fórmulas, associar dados quantitativos e suas relações proporcionais. Vamos lá? A linguagem química. A química, ela é uma ciência repleta de símbolos que nos permitem que seja possível elaborar uma linguagem própria. Eu brinco com os alunos que é o quimiquês, é o idioma específico da química. Toda substância química, ela vai ter seu próprio conjunto de símbolos que representam a união dos átomos na molécula. Esse conjunto de símbolos, que expressam exatamente quais átomos estão presentes na referida molécula, é chamado de fórmula molecular. Vejamos o açúcar branco, por exemplo. Ele vem da cana-de-açúcar, também pode vir da beterraba, e ele é largamente utilizado para adoçar alimentos. Ele é um carboidrato e ele possui o nome açúcar e a fórmula molecular C12H22O11, que é a fórmula que a gente fala da sacarose. Esses números, então, representam a fórmula molecular da sacarose e nesta aula nós aprenderemos como representar fórmulas moleculares e mínimas e vamos ampliar a capacidade de compreensão dessa nossa linguagem química. Vamos ver qual o procedimento usado na determinação de fórmulas químicas. Supondo que tenhamos aqui um pó branco que a princípio seria desconhecido. Entre as atividades experimentais mais empolgantes da química estão a manufatura de um composto inteiramente novo ou o isolamento de uma nova substância a partir de uma fonte natural. Mas o que é isto? Qual a sua fórmula? Então, o primeiro passo é a pesquisa da análise qualitativa, que é uma série de procedimentos destinada a identificar todos os elementos químicos que constituem a substância. Em seguida, ainda no laboratório, identificou-se que essa substância era glicose, então ela possuía 18 gramas de glicose. Vem então os procedimentos de análise quantitativa. Vai determinar a massa de cada elemento químico na amostra, nessa substância de massa conhecida, e, através de cálculos matemáticos, serão determinadas as massas relativas dos elementos que são dadas na forma de porcentagem em massa, que é denominada então a composição percentual do composto. A partir de cálculos definiu-se então que 7,2 gramas de carbono corresponde a 40% de carbono, 1,2 gramas de hidrogênio nessa amostra de 18 gramas corresponde a 7% de hidrogênio e 9,6 gramas de oxigênio dentro dessa amostra de 18 gramas corresponde a 53% de oxigênio, dando a fórmula centesimal
C 40%, H 7%, O 53%. Ainda através de cálculo matemático é possível, considerando as massas atômicas desses elementos aqui, carbono, hidrogênio e oxigênio, descobrir a fórmula mínima ou fórmula empírica da substância, que ela é obtida por análise experimental e fornece a fórmula do composto que vai ter os menores índices inteiros possíveis. Vai informar essas proporções em número de mols, chegando então na fórmula mínima CH2O. Ainda através de cálculos matemáticos e considerando a massa molecular das substâncias, nós chegaremos à fórmula molecular, que consiste na representação, por meio de fórmulas simbólicas, o número real de átomos de cada elemento presente na molécula. Nós teremos C6H12O6, que é a fórmula molecular da glicose. A fórmula molecular é um múltiplo da fórmula mínima. Veremos com mais detalhes a seguir. A fórmula centesimal ou percentual, também chamada de composição mássica, é uma das consequências da lei de Proust, porque Proust disse que as substâncias químicas obedecem uma proporção. Você pode ver mais sobre a lei de Proust no vídeo de leis ponderais. Quando nós, então, consideramos a porcentagem em massa de um elemento químico, significa que é o número de gramas deste elemento presente em 100 gramas do composto. A lei de Proust, também denominada lei das proporções constantes ou definidas, diz que uma determinada substância composta ela é formada por substâncias mais simples unidas sempre na mesma proporção em massa. Dessa forma, podemos estabelecer que a porcentagem por massa do elemento químico vai ser igual à massa do elemento químico dividido pela massa total da amostra vezes 100. Ou a gente pode também utilizar a fórmula centesimal usando a nossa querida amiga regra de 3. Vamos ver um exemplo. Determine a composição percentual para a glicose C6H12O6. Massa atômica dos elementos que formam a glicose: carbono 12, hidrogênio 1, oxigênio 16. Como nós sabemos que a composição percentual de uma substância ela indica a percentagem em massa de cada elemento para cada 100 gramas de amostra, então nós precisamos considerar, além das massas atômicas, a massa molecular da glicose. Nós temos 6 carbonos, então 12, que é a massa atômica, vezes 6, dá 72. A massa do hidrogênio vai ser calculada considerando que na fórmula nós temos 12 hidrogênios e ele tem massa de 1 vezes 12, 12, e a massa de oxigênio vai ser calculada considerando que na fórmula nós temos 6 oxigênios, cada um com massa 16, 16 vezes 6, 96. Somando 72 mais 12 mais 96, nós teremos a massa molecular, que é 180 gramas. Nós podemos, então, fazer para cada substância ou a regra de 3 que eu demonstrei aqui, ou utilizarmos aquela informação que eu passei no slide anterior, que seria a massa atômica do elemento dividido pela massa molecular vezes 100. Lembrando que essa massa molecular aqui é a massa total da amostra. Mostrando aqui através de regra de 3, calculando a porcentagem de carbono na glicose. A massa total da glicose é 180 gramas. Ela corresponde a 100%. 72 gramas do carbono vai corresponder a X, o resultado é 40% de carbono. Para a porcentagem do hidrogênio na glicose, nós consideramos a massa total 180 gramas, que corresponde a 100%. A massa do hidrogênio, 12 gramas, corresponde a Y. Resultado, 6,7% de hidrogênio. A gente já sabe, multiplica-se cruzado aqui, né? Fica 12 vezes 100,
180 vezes y. Y vai ser igual a 1.200 dividido por 180, que vai ter esse resultado de 6,7%. E o cálculo da porcentagem de oxigênio, considerando que a massa total de glicose é 180 gramas, corresponde a 100%, 96 gramas vão corresponder a Z, que vai dar o valor de 53,3% de oxigênio. Qual vai ser então a fórmula percentual da glicose? C, 40%, H, 6,7%, O, 53,3%. Esta é a fórmula centesimal percentual ou a composição mássica da glicose, que indica a porcentagem de cada elemento numa amostra dada. A partir da composição percentual, nós podemos determinar a fração em massa dos componentes do composto. Basta nós dividirmos as porcentagens que nós já encontramos por 100. Então, sabendo que a fórmula percentual da glicose é C 40%, H 6,7% e O 53,3%, a fração em massa do carbono será pegar o valor aqui que está em porcentagem dividir por 100, que é 0,40. Do hidrogênio, 6,7 dividido por 100, 6,067. E do oxigênio, 53,3 dividido por 100, que é 0,533. Importante notarmos que a soma dessas frações em massa dos componentes de uma substância tem que dar 1. Então, 0,40 mais 0,067 mais 0,533, temos o valor total de 1. Fórmula mínima empírica ou estequiométrica é a fórmula do composto que tem os menores índices inteiros possíveis. Ela vai indicar a menor proporção em números inteiros de mol dos átomos dos elementos que constituem uma substância. Vejamos que fórmula molecular e fórmula mínima. Qual a relação das duas? Vamos pegar o exemplo do fósforo. Quando o fósforo entra em combustão, combinando-se com o oxigênio, ele vai formar o P4O10. Quando uma fórmula representa a composição de uma molécula, a gente chama então ela de fórmula molecular. Observe, no entanto, que aqui os subscritos 4 e 10 são ambos divisíveis por 2. Se eu pegar 4, dá para dividir. Eu divido por 2 a atomicidade, os subscritos aqui, que vai ser 4 dividido por 2, P2. 10 dividido por 2, O5. Então, esse P2O5 é uma fórmula mínima, também é uma fórmula mais simples, só que ela é menos informativa, que vai expressar esta razão. Algumas vezes a fórmula mínima também é chamada de fórmula simplificada da substância. Também pode ser chamada de fórmula empírica, porque ela pode ser obtida a partir da análise experimental do composto. Vejamos aqui então, C6H12O6, que é a glicose. Nós poderíamos dividir esses números por 6 todos e ficaria CH2O, que é a fórmula mínima da glicose. C4H10, poderíamos dividir todos por 2 e ficaria C2H5. H2O, tá vendo que não dá para encontrar um número, então a fórmula molecular é igual à fórmula mínima. C12H22O11, também a fórmula molecular é igual à fórmula mínima. No caso do L2O3 e do NaCl, não existe fórmula molecular para eles, porque eles não são moléculas, eles são compostos iônicos. Por isso, eles geralmente são escritos apenas na sua fórmula mínima. Para obter, como curiosidade, essa fórmula mínima experimentalmente, precisamos determinar o número de gramas de cada elemento na amostra do composto. No próximo slide nós vamos detalhar mais isso, mas a gente tem que converter gramas para mols
e obtermos as razões entre os números de cada elemento. Como a razão significa nesse caso divisão, entre o número de mols é idêntica à razão entre o número de átomos, podemos então construir uma fórmula empírica. Vamos ver como no próximo slide. O cálculo da fórmula mínima se dá da seguinte forma. Para determinar a fórmula mínima de um composto, devemos estabelecer, através da análise química, as proporções em massa entre os elementos que formam o composto. Se nós tivermos a massa, nós dividiremos essa massa pela massa molar, teremos o número de mols, que geralmente é um número fracionário, que a gente chama de número quebrado. Se nós tivermos a massa em porcentagem, nós temos que converter ela em massa em gramas. Dividindo pela massa molar, também teremos o número de mols. E, se nós tivermos o número de átomos, nós dividiremos por 6,02 vezes 10 a 23, que é a constante de Avogadro, e teremos o número de mols fracionário. Porém, para converter nos menores números inteiros possíveis, nós teremos que dividir os dados obtidos pelo menor valor deles. Esta operação vai indicar o índice do elemento na fórmula mínima. Caso não consiga ainda converter os números fracionários em números inteiros, a gente ainda pode multiplicar todos por um mesmo número, de modo que se obtenha então os números inteiros. Vamos ver alguns exemplos. Exemplo 1. Ao se analisar uma amostra desconhecida, descobre-se que ela é composta por carbono, oxigênio e hidrogênio, e a sua composição percentual é 40% para carbono, 53,3% para oxigênio e 6,7% para hidrogênio. Com esses dados, nós conseguimos então determinar a menor proporção de cada átomo. Vamos considerar que essa amostra tem 100 gramas, para facilitar os nossos cálculos em relação à porcentagem. Em 100 gramas do composto, então, nós teremos 40% de carbono, que vai equivaler a 40 gramas, 53,3% de oxigênio, que vai equivaler a 53,3 gramas, e 6,7% de hidrogênio, que vai equivaler a 6,7 gramas. O segundo passo é nós transformarmos os dados do problema em quantidade de matéria, ou seja, em quantidade de mol. Pode-se descobrir a relação de quantidade em mol de cada átomo quando nós relacionamos a massa encontrada com a massa atômica. Sabendo que as massas atômicas já foram dadas aqui de carbono 12, hidrogênio 1 e oxigênio 16, dividimos então o valor encontrado anteriormente, que era 40%, que virou 40 gramas, dividido por 12, que é a massa atômica, dá o número de 3,33 mols de átomo de carbono. Oxigênio, que é 53,3, que a gente achou anteriormente, dividido por 16 dá 3,3 mols de átomo de oxigênio. E hidrogênio, 6,7, dividido por 1, dá 6,7 mols de átomos de hidrogênio. Isso significa então que a molécula possui 3,33 mols de carbono, 3,33 mols de oxigênio e 6,7 mols de hidrogênio. Só que essa não é a menor proporção e não está em números inteiros. Eu não posso representar apenas assim. Essa seria a fórmula centesimal C3,33, H6,7, O3,33. Nós ainda precisamos dar o próximo passo. Para obter a menor proporção em números inteiros, é preciso dividir os valores encontrados pelo menor valor. Dentre aqueles números que nós encontramos, o menor era 3,33. Então, dividimos todos os valores encontrados pelo menor valor, que é 3,33, e nós teremos, então, coeficientes inteiros. Essa, finalmente, é a menor proporção dos números inteiros. Esses valores encontrados, eles indicam o índice do elemento na fórmula. Então, o número que eu encontrei 1 indica que o carbono vai ter um átomo. O número 2 do hidrogênio, o hidrogênio terá 2 átomos. E o oxigênio, um átomo. A fórmula mínima desse composto será C1H2O1. A gente não precisa mostrar o índice 1, ficaria simplificando CH2O.
Outro exemplo, aqui de uma forma mais rápida e resumida. A análise de um determinado composto determinou que a sua composição centesimal é 69,47% de carbono, 5,15% de hidrogênio e 41,23% de oxigênio. Qual é a fórmula mínima, considerando os dados de massas atômicas já fornecidos? Primeiro passo, então, nós consideramos uma massa de 100 gramas do composto para facilitar a nossa relação da massa com a porcentagem. Então, a gente transforma a porcentagem em gramas. 69,47% de carbono, a gente converte em 69,47 gramas. 5,15% de hidrogênio, transformamos em 5,15 gramas de hidrogênio. E 41,23% de oxigênio, convertemos em 41,23 gramas. O segundo passo é nós transformarmos os dados do problema em quantidade de matéria, em número de mol. A gente faz isso transformando, pegando aqui a massa e dividindo pela massa atômica. 69,47 dividido por 12, 5,78 mols. 5,15 de hidrogênio dividido por 1, 5,15 mols. 41,23 dividido por 16, 2,57 mols. O terceiro passo é nós dividirmos esses dados que nós obtivemos pelo menor valor. Entre 5,78, 5,15 e 2,57, qual é o menor valor deles? 2,57. Então, a gente divide esses dados obtidos pelo menor valor entre eles. E esta operação vai dar o índice do elemento na fórmula mínima. 5,78 dividido por 2,57, 2,25. 5,15 dividido por 2,57 vai dar 2. E 2,57 dividido por 2,57 dá 1. Porém, aqui nós temos um número que não é inteiro, ainda tem um quarto passo, que é, caso um dos números não seja inteiro, a gente vai multiplicar todos os outros números por um número menor que seja, de modo que nós vamos obter números inteiros. Então, o número aqui é 4. Se nós multiplicarmos todos por 4, obteremos números inteiros que terão, então, a fórmula mínima da substância, C9H8O4. Fórmula molecular. A fórmula molecular de um composto é mais importante que a sua fórmula mínima, porque a fórmula molecular é o que vai indicar os elementos formadores da substância, o número exato de átomos de cada elemento na fórmula do composto. Em alguns casos, a fórmula molecular é igual à fórmula mínima, e em outros, porém, é um múltiplo inteiro da fórmula mínima. Então, a fórmula molecular vai ser igual à fórmula mínima vezes um N, que vai indicar quantas vezes a fórmula mínima está contida na fórmula molecular. Esse N a gente calcula, como já falamos, dividindo a massa molecular pela massa da fórmula mínima. Vamos ver o primeiro exemplo. Um determinado hidrocarboneto apresenta 85,71% de carbono, 14,29% de hidrogênio em massa. Sabendo-se que a massa molecular do hidrocarboneto é 42, determine sua fórmula mínima e sua fórmula molecular. Primeiro passo é nós lembrarmos dos dados das massas atômicas e transformarmos a porcentagem em grama. O valor dado em porcentagem 85,71% vai corresponder a 85,71 gramas. 14,29% vai corresponder a 14,29 gramas de hidrogênio. O segundo passo é nós transformarmos aqueles dados do problema em quantidade de matéria, que é número de mol. Ou seja, a gente vai pegar os dados em massa e dividir pela massa molar, que foi dada aqui. 85,71 dividido por 12 vai dar 7,14. 14,29 dividido por 1, 14,29 mols. O terceiro passo é
pegarmos os valores obtidos no passo anterior, na conversão para mols, e dividir pelo menor deles, entre 14,29 e 7,14, o menor é 7,14. Nós, portanto, dividimos esses valores pelo menor deles, ficando o índice 1 e 2. Esse índice encontrado é o índice do elemento na fórmula mínima. Então, essa substância é o CH2. Para nós fazermos o próximo passo, que é o cálculo da fórmula molecular, nós temos que saber a massa da fórmula mínima, que aí nós pegamos novamente a informação aqui dos dados. O carbono tem massa 12 e o hidrogênio tem massa 1. Como nessa fórmula nós temos 2 hidrogênios, 2 vezes 1, 2. 12 mais 2 vai dar 14U. Vamos calcular o N. Como nós já vimos, o N ele é dado pela massa molecular dividido pela massa da fórmula mínima. Então, nós pegamos o valor de 42, que é o valor fornecido pelo exercício, e dividimos pela massa da fórmula mínima que acabamos de calcular, que é 14, ficando, portanto, o N igual a 3. Indica dizer que a fórmula molecular, nesse caso, é 3 vezes maior que a fórmula mínima. Então, nós multiplicamos a fórmula mínima por 3. C, que era 1 vezes 3, C3. H, que era 2 vezes 3, 6. Fórmula molecular da substância é C3H6. Um exemplo número 2 do cálculo da fórmula molecular. Um determinado composto apresenta 49,9% de carbono, 4,55% de hidrogênio e 54,6% de oxigênio em massa. Sabendo-se que a massa molecular do composto é 176, determine sua fórmula mínima e sua fórmula molecular. Esse exemplo eu vou fazer um pouco mais rapidinho, porque eu creio que você já compreendeu os passos. Se necessário, você pausa o vídeo e retorna novamente. Sabemos dos dados fornecidos, que são os mesmos das massas atômicas lá da tabela periódica. Primeiro passo, então, considerarmos que temos 100 gramas do composto e transformarmos a porcentagem em gramas. Carbono torna-se 40,9 gramas, hidrogênio 4,55 gramas e oxigênio 54,6 gramas. O segundo passo é nós transformarmos os dados do problema numa quantidade de matéria, que é o número de mols. Para isso, nós pegamos os dados em massa e dividimos pela massa molar. 40,9 dividido por 12 dá 3,40 mols de carbono. 4,55 dividido por 1 dá 4,55 mols de hidrogênio. 54,6 dividido por 16, que é o oxigênio, fica 3,41 mols de oxigênio. O terceiro passo é nós dividirmos esses dados obtidos pelo menor valor. Entre eles, o menor valor é 3,40, então nós dividimos todos os valores obtidos por 3,40. O carbono passou a ter 1 mol, o hidrogênio 1,33 e o oxigênio 1. O quarto passo, como a gente viu que um desses números não é inteiro, nós temos que multiplicar todos pelo menor número, de modo que a gente consiga números inteiros. Esse menor número encontrado, nesse caso, foi 3. Multiplicando tudo por 3, carbono ficou com 3 mols, hidrogênio com 4 e oxigênio com 3. Portanto, a fórmula mínima do composto seria C3H4O3. Para calcularmos a fórmula molecular, nós vamos precisar de saber a massa da fórmula mínima. Nessa substância, nós temos 3 carbonos, portanto, 12, que é a massa atômica, vezes 3, que é a quantidade de átomos de carbono na fórmula, mais 1 hidrogênio, a massa dele, vezes 4, que são os 4 hidrogênios da fórmula, mais 3, que é a quantidade do oxigênio, vezes a massa atômica do oxigênio. Teremos, então, 36 mais 4 mais 48, que é 88U. A última parte é o cálculo da fórmula molecular. Nós temos que saber o valor do N, que é dividir a massa molecular, que nós já
temos aqui dada pelo exercício, que é 176, pela massa da fórmula mínima que nós acabamos de calcular aqui. 176 dividido por 88, o N é 2. Significa que a fórmula molecular desse composto é 2 vezes maior que a fórmula mínima que nós obtivemos. Então, nós multiplicamos C, 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 2, 6. A fórmula molecular do composto é C6H8O6. Para calcularmos a porcentagem de carbono, hidrogênio e oxigênio a partir de uma dada massa do composto orgânico, nós temos que considerar que numa análise quantitativa, dificilmente um composto é separado completamente em seus elementos. Embora nesses nossos exemplos pareça, possa ter levado você a pensar que isso acontece, o composto, na verdade, ele é transformado em outros compostos. As reações separam os elementos, capturando cada um deles inteiramente, em termos quantitativos, num composto separado cuja fórmula é conhecida. Vamos ver como exemplo a combustão completa de álcool metílico, CH3OH. Então, nós vamos fazer uma análise indireta de uma substância que é constituída exclusivamente por carbono, hidrogênio e oxigênio. Quando esses compostos estão em presença de oxigênio, que é a reação chamada de combustão, os únicos produtos resultantes são gás carbônico, que é o gás dióxido de carbono, e água. Essa modalidade que nós estamos utilizando de análise indireta também é chamada de análise por combustão. O dióxido de carbono aqui e a água podem ser separados e as suas massas podem ser medidas. Vamos observar então que nós temos como reagentes o álcool metílico e o gás oxigênio. E como produtos nós temos o gás carbônico e a água. Note que todos os átomos de carbono do composto original estão contidos agora nas moléculas de gás carbônico. E todos os átomos de hidrogênio, que aqui tinha 4 vezes 2, 8, estão agora nas moléculas de água. 4 vezes 2, 8. Desse modo, pelo menos 2 dos elementos originais, carbono e hidrogênio, estão separados. O carbono com CO2 e o hidrogênio com H2O. Vamos calcular então a massa de carbono do CO2 recolhido, que é idêntica à massa de carbono da substância original, da amostra inicial. De modo semelhante, nós vamos calcular quanto de hidrogênio teremos na massa de água recolhida, que vai ser igual à massa de hidrogênio que nós tínhamos na amostra inicial. Quando nós adicionarmos as massas de carbono e de hidrogênio, ainda não vai ter a massa total da amostra. Por quê? Além de carbono e hidrogênio, ainda teremos o oxigênio na substância. Parte dessa massa é composta por oxigênio. Quando nós subtrairmos a soma de carbono e de hidrogênio, a soma das massas de carbono e hidrogênio da massa total da amostra, nós vamos então ter a massa do oxigênio nesse composto. Qual que é o procedimento? Nós temos que escrever a reação da combustão completa do composto. Os produtos sempre serão, numa combustão completa, gás carbônico e água. Nós teremos que relacionar a massa de carbono com o CO2 e a massa de hidrogênio com a água, porque todo o carbono do CO2 vai se encontrar no composto orgânico. E todo o hidrogênio do H2O vai também se encontrar no composto orgânico. Quando nós calcularmos as porcentagens de carbono e hidrogênio, a porcentagem do oxigênio pode ser encontrada subtraindo-se de 100 as duas porcentagens de carbono e de hidrogênio.
Vamos ver isso na prática. Exemplo: uma amostra de 4,24 mg de ácido acético, fórmula molecular CH3COOH, sofre uma combustão completa e produz 6,21 mg de gás carbônico, 2,54 mg de água. Determine a composição centesimal do ácido acético. Lembrando do nosso procedimento, lembrando das massas atômicas que são dadas, primeiro passo é efetuar a escrita da combustão completa do composto, colocando como produtos apenas o gás carbônico e a água. Vemos que todo o carbono do CO2 se encontrava no composto orgânico. Então, no CO2, nós sabemos que a massa molecular dele é 44. Fazendo a conta aqui, ó, CO2 tem um carbono que é 12 e 2 oxigênios, cada um 16. Então, isso aqui dá 44 gramas. Gás carbônico tem massa de 44 gramas e um átomo de carbono tem massa 12 gramas. 6,21 miligramas, que é a massa fornecida pelo exercício, corresponderá a X. Então, nós fazemos 6,21 vezes 12, 44 vezes X. O X será igual a 6,21 vezes 12 dividido por 44. Nós teremos, então, que a massa de carbono nessa amostra é de 1,69 miligramas. Da mesma forma, a gente relaciona que todo o hidrogênio da água se encontrava antes no composto orgânico. Então, vamos determinar a massa do hidrogênio no composto orgânico. Considerando que na água nós temos massa de 18 gramas, como já vimos anteriormente, nós temos 2 hidrogênios. Cada hidrogênio tem massa 1, mais um oxigênio que tem massa 16, somando tudo dá 18. Então, a massa da água é 18 e ela possui 2 hidrogênios que correspondem a 2 gramas. 2,54 miligramas, que é o que o nosso exercício nos forneceu, corresponde a Y. Fazemos a multiplicação aqui da regra de 3 de forma cruzada, 18 vezes Y, 2,54 vezes 2, teremos que 2,54 vezes 2 dividido por 18 tem massa de 0,28 miligramas de hidrogênio nesse composto orgânico aqui e 1,69 miligramas de carbono nesse composto orgânico. O próximo passo é nós calcularmos as porcentagens de carbono e de hidrogênio. Como nós já sabemos que existe no composto orgânico 1,69 miligramas de carbono e 0,28 miligramas de hidrogênio, e sabemos que a massa total do ácido acético lá no exercício, no enunciado, é 4,29 miligramas, isso corresponde a 100% de carbono. Se eu tiver apenas 1,69 miligramas, vai corresponder a X. Então, a porcentagem de carbono é 39,9%. De hidrogênio, a mesma coisa. A massa de ácido acético é 4,24 miligramas, de acordo com o exercício, que corresponde a 100%. 0,28 miligramas de ácido acético, então, terá a correspondência de Y, a porcentagem de hidrogênio é 6,7% de hidrogênio. Poderíamos fazer o cálculo da porcentagem de oxigênio apenas subtraindo de 100% a massa já sabida de carbono com a massa já sabida de hidrogênio. 39,9% mais 6,7% subtrai 100 menos esses valores, que vai dar 53,4%. Outra opção seria calcular a porcentagem de oxigênio a partir da massa de oxigênio do composto.
A porcentagem de oxigênio, então, poderia ser através das massas, certo? 4,24 miligramas, que é a massa total do ácido acético, 100%, menos a massa do carbono encontrada, que é 1,69, mais a massa do hidrogênio encontrada, que era 0,28. Soma essas duas massas e subtrai 4,24 menos esses dois valores, que teríamos a massa de oxigênio de 2,27 gramas de oxigênio. E aí nós faríamos, então, o cálculo da porcentagem do oxigênio, considerando que o ácido acético tem massa de 4,24 miligramas e o oxigênio corresponde a 100% nesse caso, 2,27 miligramas, que é o que nós encontramos aqui, 2,27 miligramas de oxigênio corresponderia a Z, então também dá o mesmo valor, 53,4%. A partir disso, nós poderemos então determinar a fórmula centesimal deste composto orgânico. C é 39,9%, H 6,7% e O 53,4%. Essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigada por assistir o meu vídeo. Inscreva-se no meu canal, curta e compartilhe se esse vídeo te ajudou de alguma forma. Não deixe de assistir os demais vídeos dessa série. Muito obrigada e tchau!